Minha irmã convida nosso pai infiel e a amante dele para a festa do seu bebê porque ele lhe prometeu um cheque. Mas o cheque da nossa mãe era mais gordo e agora ela quer consertar as pontes que bombardeou. Devo começar com o contexto do que aconteceu com meu pai. Há cerca de 8 anos meus pais se divorciaram porque meu pai estava traindo minha mãe há alguns anos e engravidou sua parceira de caso. Ele decidiu pedir o divórcio para ficar com ela. Basicamente, o pacote completo do traidor, amante, bebê e divórcio. E não digo isso por ele ser homem. Se minha mãe fosse a infiel, eu teria a mesma opinião sobre ela. Obviamente, como minha irmã e eu já éramos bem mais velhas na época, decidimos com minha mãe que precisávamos tirar nosso pai de nossas vidas. Minha irmã tinha 19 anos, eu tinha 22 na época, e nos últimos 8 anos não tive nenhum contato com meu pai. Mas alguns anos atrás, quando minha irmã se casou, meu pai aparentemente a procurou e pediu perdão porque queria levá-la ao altar. Ela disse que não e nem sequer o convidou. Pensei que era só isso, mas recentemente descobri que ela voltou a se conectar com ele, e nos últimos anos eles têm se reconciliado. Pessoalmente não tenho problema com isso, eu não consigo perdoar meu pai pelo que ele fez, não vejo uma pessoa boa fazendo algo assim com outra. Mas sei que doeu para minha mãe descobrir, porque até agora ela fingia que ainda não tinha nada a ver com nosso pai. Então, o que dói é a mentira. Tenham em mente que minha mãe nunca foi do tipo que nos fazia escolher entre os dois. Mesmo durante o divórcio, ela sempre sustentou que queria que fizéssemos o que quiséssemos e nunca nos culparia se decidíssemos nos reconectar ou perdoar nosso pai em algum momento. Minha irmã poderia ter sido honesta sobre tudo isso, mas escolheu não ser. Em vez disso, decidiu soltar a bomba para mim e para minha mãe na cerimônia de nomeação de sua filha. Basicamente, do lado da família da minha mãe, eles têm uma tradição em que o nome do bebê é anunciado para o resto da família em uma festa com todos presentes. Então, eles podem fazer disso um grande evento, que foi o que minha irmã fez, seguindo a tradição da família materna. Eu tive e minha irmã teve, e portanto, isso era bastante importante porque era uma tradição passada do lado da família da minha mãe, era ainda mais especial para ela. Mas minha irmã arruinou tudo agindo pelas nossas costas e convidando nosso pai e sua família para o evento. Fomos surpreendidas quando meu pai entrou com sua esposa e 2 filhos, ele entrou agindo como se tudo estivesse bem, cumprimentando a todos como se nada tivesse acontecido. Eu entendo, era estranho, mas isso tornou tudo ainda mais desconfortável. E ficamos ainda mais surpresas quando minha irmã se aproximou dele, deu-lhe um abraço e o trouxe em nossa direção para que também o cumprimentássemos. Embora ela pudesse ver que estávamos visivelmente desconfortáveis e envergonhadas, disse que o havia convidado porque com um neto a caminho, ela poderia precisar de toda a ajuda possível dos avós. Também disse que o nascimento de sua filha era importante, um bom presságio, uma oportunidade para todos nós nos darmos bem. Não era necessário perdoar, apenas nos darmos bem pelo bem de sua filha e também para não guardar mais amarguras. O problema é que tanto minha mãe quanto eu não guardávamos amarguras, não pensávamos muito no meu pai, mas também não íamos fingir que tudo estava bem. Obviamente tínhamos muitas perguntas e eu não me preocupei em ser educada, simplesmente perguntei o que estava acontecendo, e foi quando ela me explicou tudo. Ela tentava manter as coisas sob controle, mas minha mãe simplesmente se levantou e foi embora depois que ela disse tudo. Sentiu-se insultada por, em uma tradição familiar, ser vítima dessa emboscada sem sequer ser consultada. Eu também estava prestes a ir embora, mas minha irmã me puxou à força para o lado e começou a tentar me explicar tudo, e foi aí que os verdadeiros motivos de por que ela fez o que fez vieram à tona. Aparentemente, após o nascimento de seu bebê, ela planejava largar o emprego para ficar em casa e ser mãe em tempo integral, mas seu marido disse que não seria uma ideia viável deixar o emprego completamente, porque eles precisavam de suas rendas combinadas para manter a casa. Ela não concordou com isso e falou com nosso pai sobre o assunto. Então, ele basicamente estava lhe oferecendo um grande cheque, desde que ele pudesse comparecer à festa da cerimônia de nomeação e desde que minha irmã tentasse pelo menos fazer com que eu falasse com ele. Ela começou a me dizer que realmente precisava disso, mas eu estava simplesmente enojada porque ficou claro que ela estava fazendo tudo isso por dinheiro e nada mais. E para ser honesta, nem acho que o marido dela estivesse sendo irracional, porque conheço muitas mães que trabalham. Não era como se ele fosse fazê-la cuidar de tudo sozinha, ele estava lá para apoiá-la e até agora sempre foi extremamente compreensivo e um bom marido. Então, não entendo por que ela queria deixar o emprego sabendo que isso criaria problemas para ele, mas essa é apenas minha opinião. Ela pode fazer o que quiser em seu casamento. O único problema que eu tinha era com o fato de que ela basicamente havia traído minha confiança e a da minha mãe porque precisava de um cheque grande e gordo do nosso pai, e isso é simplesmente covarde. De qualquer forma, depois de ouvi-la, fui embora, e quando cheguei em casa contei tudo para minha mãe.
o que aumentou ainda mais a raiva dela em relação à minha irmã, o que explica porque minha irmã me chama de dedo duro, mas não me importo, porque acho que fiz a coisa certa. Meu pai mentiu para ela por anos por causa de uma infidelidade, minha irmã mente para ela agora por dinheiro, e eu não ia ser mais uma pessoa na vida dela que escondia coisas. Então, minha mãe também ficou muito chateada. Naturalmente, ela me disse que era bastante inútil que minha irmã tivesse feito algo assim, porque de qualquer maneira minha mãe estava planejando dar-lhe um cheque como presente da avó para que minha irmã pudesse guardá-lo para o futuro de sua filha. E se minha irmã tivesse tido o bom senso de falar sobre seus problemas conosco, minha mãe poderia ter lhe dado um cheque com uma quantia ainda maior para ajudá-la, porque não é que lhe falte dinheiro, mas em vez disso, minha irmã escolheu nos trair e quebrar nossa confiança. Agora ela está perdendo seu relacionamento com nossa mãe, porque minha mãe decidiu que não vai falar com ela e que vai se afastar, mesmo que isso signifique não poder visitar sua própria neta por um tempo. E claro, qualquer dinheiro que minha mãe estivesse planejando dar à minha irmã como presente também está fora de questão, porque ela está realmente magoada. Por outro lado, não sei o que meu pai fará, porque não troquei uma única palavra com ele em anos, nem mesmo na festa. Mas segundo minha irmã, esse cheque está condicionado a eu falar com ele, o que não vou fazer porque não estou interessada. Não estamos falando de uma situação de vida ou morte, onde se eu não falar com meu pai ela não recebe o dinheiro para uma cirurgia cara. É simplesmente que ela não quer ser mãe e trabalhar ao mesmo tempo, o que eu vejo como um pouco egoísta. Não que eu ache que está certo ou errado, mas que não é minha responsabilidade ajudá-la com isso. Agora minha irmã exige que eu a ajude a consertar a situação e reparar as pontes quebradas porque fui eu quem a entregou. Mas minha decisão está tomada e eu não farei nada disso. As pontes já estavam quebradas no dia em que ela levou meu pai. A questão do dinheiro é apenas uma parte de tudo. Minha mãe já se sente ofendida pelo que minha irmã fez e tem todo o direito de estar. Essa é a pessoa que escolheu traí-la. O mais maduro seria se divorciar antes de começar um novo relacionamento. Mesmo assim, minha irmã acha que eu sou a responsável por nossa mãe ter se voltado contra ela, o que também não acho que minha irmã acredite de verdade. Apenas que sou como a última chance que ela tem de nossa mãe lhe dar uma oportunidade. Mas se querem saber minha opinião, minha mãe é uma mulher forte e com muita personalidade, então não acho que nada que eu diga a fará mudar de ideia. Então, o que vocês acham? Eu sou a vilã por contar tudo à minha mãe sobre o que minha irmã fez e a deixar com raiva a ponto de nem querer mais falar com ela? Atualização. Não sei porque algumas pessoas têm a impressão de que planejo me desculpar com minha irmã, porque essa nunca foi minha intenção. Eu só esperava ter um olhar objetivo sobre toda a nossa história familiar, porque é difícil ter objetividade de dentro. Isso nunca fez parte do plano de qualquer maneira, porque acho que o que ela fez foi realmente desagradável e de má fé. Para que fique claro, se ela precisasse de dinheiro poderia ter dito e nós a teríamos ajudado. Embora esse também não seja o ponto principal da questão, porque não é como se ela tivesse perdido o emprego. Na verdade, minha mãe nem está chateada pelo fato de ela ter convidado nosso pai para o evento. Ela está chateada por todas as mentiras e por ter escondido tudo. Isso é simplesmente ridículo. E eu conheço minha mãe e sei que tipo de pessoa ela é. E ela nunca teria tido um problema com nada disso se minha irmã simplesmente tivesse sido transparente e honesta. Por alguma razão, ela achou que não podia ser, apesar de sempre termos sido solidárias com ela em tudo. No meu post anterior eu disse que era provável que ela não conseguisse o cheque porque não cumpriu as condições impostas pelo meu pai, mas aparentemente eu estava errada, porque não foi o que aconteceu. Bem, bom para ela eu acho. Passaram-se algumas semanas desde o incidente, e há alguns dias soube por um amigo que eles compraram um carro novo e postaram sobre isso. Então, se ela está confortável fazendo esses gastos, isso significa que ela tem um cheque que nosso pai lhe deu. Não se pode passar de reclamar que precisa de 2 empregos para fazer esses gastos. E o fato de ela não ter se dado ao trabalho de me contatar ou a minha mãe nessas últimas semanas também é um sinal claro de que ela conseguiu o que precisava e que somos bastante dispensáveis. O que é positivo, já que isso significa menos assédio da parte dela. Obviamente, ela era minha irmã e filha da minha mãe, por isso a amávamos. E se ela quer ficar do lado do nosso pai por dinheiro, é completamente livre para fazê-lo. Mas se algum dia ela pensar que pode reparar o relacionamento conosco, está muito enganada. Pelo menos falo por mim, não posso dizer exatamente o que minha mãe fará, embora eu imagine. Algo que no fundo posso pensar que acontecerá é que nosso pai não é uma pessoa confiável e gosta de decepcionar as pessoas. Sei que não contei muito sobre ele no meu post, porque dizer que ele foi infiel é suficiente para pintar um quadro dele, mas posso passar horas escrevendo sobre as vezes em que ele nos decepcionou como filhas por causa da infidelidade. Muitas coisas em que ele não esteve presente por trabalhar até tarde quando na verdade estava fazendo outras coisas, se vocês me entendem. Talvez eu esteja errada, e realmente espero que sim, pelo bem da minha irmã, mas se não estiver, espero que ela não pense que terá uma irmã para recebê-la.
Atualização 2. Para concluir, já se passou um ano desde que deixamos de falar com minha irmã, e recentemente minha mãe e eu decidimos fazer uma viagem juntas. Fomos fazer trilha, foi muito divertido, e claro, sentimos falta da minha irmã e de sua companhia, porque em outro momento teríamos ido com ela, mas no final das contas, temos que aproveitar a situação da melhor maneira possível. Então, tentamos nos divertir ao máximo e conseguimos, publiquei algumas fotos, e de alguma forma elas chegaram até minha irmã, e foi isso. Não sei o que aconteceu, mas depois de um ano ela se sentiu obrigada a me contatar ao ver aquela publicação. Ela me enviou um e-mail dizendo que estava muito chateada porque fizemos uma viagem juntas e nem sequer pensamos em convidá-la, sabendo quanto ela adora coisas de aventura e ao ar livre. E é verdade, ela realmente adora. Também mencionou que no passado costumávamos planejar fazer esse tipo de viagem juntas, incluindo ela, e que mesmo assim nunca pensamos em convidá-la. Disse que isso foi muito doloroso. Ela acrescentou que está extremamente chateada porque no último ano nem eu nem minha mãe fomos visitá-la e que ela teve que lidar com a maternidade sozinha, sem nenhuma ajuda de sua irmã ou de sua mãe. E ela tem razão, deve ter sido difícil para ela, mas novamente, foi ela quem estragou as coisas e nunca se deu ao trabalho de vir genuinamente até nós e se desculpar. Ela nunca sequer pediu desculpas à nossa mãe, simplesmente deixou para lá e nunca se preocupou em nos contatar. E agora de repente está chateada e ofendida porque não a incluímos em nossos planos nem fomos parte de sua vida. Quero dizer, eu poderia dizer o mesmo dela. Não é simplesmente ridículo jogar o jogo da culpa em vez de reconhecer o fato de que foi ela quem pisou na bola? Ela está fingindo como se não tivesse feito nada e convenientemente esqueceu porque não tivemos contato com ela por tanto tempo. Enfim, eu não sabia o que dizer a ela, então simplesmente não respondi aquele e-mail porque não achei que sairia nada de bom daquilo, apenas acabaríamos brigando e discutindo. E eu não tenho tempo para isso, é simplesmente inútil. Contei para minha mãe e ela teve a mesma reação que eu, ficou bastante chateada e decepcionada com o comportamento da minha irmã, porque ela estava fingindo não ter culpa nenhuma em tudo isso, e isso foi desanimador. Ambas concordamos que a melhor coisa a fazer naquele momento era simplesmente ignorar aquele e-mail e deixar para lá porque não tínhamos nada a dizer. Atualização 3. Como não respondi ao seu e-mail, minha irmã decidiu dobrar a aposta, e desta vez foi realmente cruel. Ela me escreveu um e-mail dizendo que estava bastante contente por eu ter decidido não responder, porque ela havia pensado melhor e decidido que eu não merecia estar na vida dela de qualquer forma. Não sei qual é a diferença de como as coisas estavam até agora, porque ela também não se deu ao trabalho de explicar. Agora, ela explicou outras coisas que pensa sobre mim, me chamou de solteirona amargurada, um insulto que eu nem sabia que ainda se usava, mas meus parabéns a ela por ser tão criativa. Enfim, disse que eu a ressentia e estava infeliz com o fato de ela ter se casado apesar de ser mais jovem que eu. Disse que estava feliz com sua vida, que tinha um bebê e uma família, que tinha tudo o que queria e que eu estava com ciúmes dela por tudo isso. Também disse que eu era profundamente infeliz com minha própria vida, que por isso não conseguia fazer um homem ficar e que por isso ainda não era casada e minha única vida era meu trabalho. Quero dizer, é uma suposição bastante ousada, considerando que ela não tem contato comigo há quase um ano. E além disso, mesmo que fosse o caso, não acho que haveria nada de errado nisso. Estou focada na minha carreira, isso é verdade. E estou solteira por escolha. O último relacionamento que tive realmente não deu certo e depois disso decidi dar um tempo. Não vejo nada de triste nisso. Eu só vejo uma pessoa escolhendo a si mesma. Não que eu precise me justificar, mas enfim. De qualquer modo, no último mês e meio, na verdade, tenho conversado com um cara e está indo bem. Não somos exclusivos nem nada, mas isso por enquanto. Se vejo que isso pode se tornar um relacionamento e estou feliz com isso, não entendo por que ela presumiria que estou com ciúmes dela e de sua vida. Porque nunca fui o tipo de pessoa muito interessada em casamentos e bebês, embora não tenha problema com pessoas que querem essa vida, simplesmente não sou eu. Então, ela insinuar que estou com ciúmes dela é simplesmente estranho porque ela deveria ser minha irmã. Ela me conhece o suficiente para saber que isso não é verdade. Suponho que ela simplesmente queria me ferir e infelizmente para ela não conseguiu, mas definitivamente se fez de boba e perdeu todo o respeito com aquele e-mail. Ela me chama de amargurada e ciumenta, mas é ela quem me envia um e-mail porque está com ciúmes da minha relação com minha mãe. Relação que, a propósito, se baseia no quanto nos amamos, em vez de ser porque ela me deu um cheque. Acho que ela é a ciumenta porque perdeu isso com nossa mãe. Meu pai ainda não a decepcionou e pode ser que nunca o faça, mas se um dia acontecer, ela continua cavando a própria cova. Edição. Não sei se meu pai continua lhe dando um cheque, não falo nem com ele nem com minha irmã, mas pelo que posso saber através de pessoas em comum, ela não está trabalhando no momento, e a menos que o marido dela tenha recebido uma promoção, esse dinheiro deve estar vindo de algum lugar. Quanto ao seu bebê, sei que nasceu saudável, não o conhecemos por causa das diferenças com a mãe dele. Ainda assim, nos preocupamos com ele como avó e tia que somos. Atualização 4.
A última vez que fiz uma publicação aqui foi em 2022, então não espero que todos consigam se lembrar da minha história de 2 anos atrás. Por isso deixei um resumo acima, mas vocês também têm as publicações no meu perfil para conhecer os detalhes. Isso é para que possamos passar para o que aconteceu recentemente e não perder tempo. Então, minha irmã está se divorciando do marido, embora não seja algo completamente recente, mas que já vem acontecendo há alguns meses. Falta apenas a divisão de bens e chegar a um acordo de custódia pela minha sobrinha. Certamente você deve estar se perguntando o que aconteceu, porque eu também me perguntei quando a notícia chegou aos meus ouvidos. Meu pai, por algum motivo que desconheço, parou de enviar um cheque para minha irmã. Não sei os detalhes disso, mas sei os motivos do divórcio. Obviamente, com menos dinheiro naquela família, minha irmã precisava voltar a trabalhar. Seu futuro ex-marido tem falado muito sobre o relacionamento deles com outras pessoas e foi assim que finalmente consegui saber mais detalhes, embora não tudo que vocês certamente gostariam de saber. O marido dela tinha um ponto, porque a filha dos dois já estava um pouco maior, poderia ficar aos cuidados de uma babá ou em uma creche e ela poderia voltar ao trabalho. Mas quando você pega o gosto de passar o dia todo em casa sem fazer muito, é difícil voltar atrás. E não digo isso porque cuidar de um filho não seja um trabalho grande, mas porque minha irmã sempre recebeu ajuda do marido. Não é como se ele apenas se dedicasse a trabalhar, ou pelo menos foi assim que ele contou. Ao que parece, ele se cansou de ela não querer trabalhar e de o dinheiro não render mais como antes. Eles sobreviveram vendendo um de seus carros e outras posses de valor, mas minha irmã ainda assim não quis voltar ao trabalho. Por isso seu marido está pedindo não apenas a guarda compartilhada para não pagar pensão alimentícia, mas também para não pagar pensão conjugal à minha irmã. E pode ser que ele ganhe, porque foi ela quem escolheu não trabalhar, e além disso, os cheques do meu pai são considerados como renda da parte dela. Então ela não pode argumentar ter ganhado menos que o marido durante o casamento. Embora esta não seja a opinião de um advogado, sou apenas eu escrevendo o que penso. Não posso dizer que o marido seja o vilão nisso, embora não conheça todos os detalhes. Mas minha irmã pegou o caminho mais fácil e essas são as consequências, o que nos leva a como fiquei sabendo do divórcio dela. Bem, foi minha própria irmã quem escreveu para me contar e também para tentar uma aproximação com minha mãe e comigo. Disse que estava em processo de divórcio e que seria bom para sua família passar por isso com apoio, o que pode indicar que ela também não tem mais um relacionamento com nosso pai. Minha irmã até pediu desculpas, algo que eu pensei que nunca veria em vida. Minha decisão é que isso não muda nada com minha irmã, ela trilhou seu próprio caminho. Mostrei este e-mail também para minha mãe, porque minha irmã falava em se conectar com ela, e ela pensa o mesmo que eu. Minha mãe acredita que, embora minha irmã não a tenha traído com infidelidade por razões óbvias, ela traiu sua confiança da mesma maneira que meu pai fez. Se eles tivessem sido honestos desde o início, nada do que aconteceu nos últimos tempos teria sido um drama. Mas eles escolheram o pior caminho possível e pelas piores razões, então agora tem que deitar na cama que eles mesmos fizeram. Da minha parte, sinto uma certa coceira na mão para responder à minha irmã, fico intrigada para saber o que aconteceu com meu pai, porque gosto de confirmar as razões pelas quais eu estava certa. Também gostaria de dizer a ela que, como ciumenta, ela não deveria esperar nada de bom da minha parte, mas ao mesmo tempo não vejo muito sentido nisso. Talvez se nos comentários vocês acharem uma boa ideia eu faça, mas se não, esta será minha última atualização. Atualização 5. As pessoas realmente queriam uma atualização, por isso em sua maioria me encorajaram a responder à minha irmã. Não foi uma grande resposta da minha parte, não estava muito inspirada para dizer algo, apenas perguntei por que ela nos queria em sua vida se no final eu era uma ciumenta e também porque ela tinha nosso pai para ajudá-la a passar por tudo isso. Foi uma espécie de eu te avisei, mas mascarado de certa forma para que ela abrisse o bico, e ela o fez. Ela usou a estratégia de atacar nosso pai para que a víssemos como a vítima e talvez a apoiássemos, porque também não gostamos muito dele. Mas como você lerá mais adiante, não deu certo. Meu pai a traiu de certa forma, começou a preferir os eventos de seus filhos com a outra mulher aos de seu neto, a ponto de isso começar a irritar minha irmã. E ela também devia estar desesperada para que a perdoássemos, porque disse algo que não a faz parecer bem, mas quando escreveu, pensou que falar mal do meu pai ajudaria a nos colocar do lado dela. Minha irmã contou que sabia de uma infidelidade do nosso pai, o que não me surpreendeu em nada, mas me surpreendeu que minha irmã, apenas por despeito ao meu pai, porque ele não era o pai que ela esperava, contou para outra mulher. Isso levou ao divórcio e a meu pai cortar os cheques, porque ela o traiu e porque agora ele deve estar pagando pensão alimentícia. Sinto muito, mas nenhum cheque vale todo esse drama. É por isso que com minha mãe, não o queremos em nossas vidas, e é o que ela deveria ter feito. Mas perder tudo, inclusive o próprio casamento, não é tão estranho quando você só pensa em dinheiro. São motivos egoístas como os do meu pai, e por isso ele vai trilhando sua vida, deixando pessoas feridas e com raiva dele. Minha irmã herdou algo disso e por isso está sofrendo. Sofrimento que também aumentou porque seu marido conseguiu não pagar nem pensão alimentícia nem pensão conjugal. Eles serão copais em 50%. Então, de uma forma ou de outra, ela deverá conseguir um emprego antes que o dinheiro da casa que decidiram vender como parte do acordo de divórcio acabe. Fico feliz em saber
saber disso, não? Embora eu saiba que algumas pessoas estão se divertindo nos comentários. Se eu estivesse realmente feliz e quisesse esfregar na cara dela, teria escrito que estou em um relacionamento sério há anos e ela não. Mas minha irmã tem problemas demais em seu prato agora e dizer algo apenas a manteria na minha vida. A melhor coisa que pude fazer foi não responder, o que é uma resposta em si. Por isso, esta será a última das minhas atualizações. Edição só para completar um pouco minha atualização. Não, minha mãe não falou com ela, a tem bloqueada e não tem intenção de fazê-lo. Não é uma decisão que tomamos em conjunto, por isso pode ser que mude no futuro. Falo apenas por mim quando digo que não quero ter nada com minha irmã. Agora, conhecendo minha mãe, inclino-me a pensar que ela tem a mesma ideia.